sugestão que eu dei para ela foi: olha, você precisa montar uma carteira de clientes, onde essa carteira de clientes inclua clubes, onde você vai atuar, inclusive, na justiça esportiva, inclua atletas, que você vai ali demandar contrato de trabalho, demandar algumas questões relativas, e você tem que ter ali na sua carteira também intermediários, né? Veja que nos três, você, em algum aspecto, vai ter também uma atuação na CNRD, tá? Você vai ter o intermediário cobrando atleta, você vai ter o atleta cobrando clube, você vai ter o clube cobrando outro clube. Você tem ali uma gama substancial de ações que vão passar por você a partir do momento que você monte uma carteira como essa, uma carteira de clientes como essa. E o que a gente sempre se preocupa é dar a garantia de que todos os advogados, independente do estado onde estejam, independente da cidade onde estejam, consigam acessar a CNRD da melhor maneira possível. Então, hoje a CNRD ela é sediada no Rio de Janeiro, mas o advogado que mora no Rio de Janeiro, ele não tem nenhuma vantagem em atuar na CNRD em relação a outros advogados que atuam no Brasil afora. Eu comecei a minha carreira no STJD 2013, e lá não havia, naquela época, processo digital, não havia meios de videoconferência. Então, eu fazia, basicamente, atendimento a clubes de fora. Eu trabalhei muito pouco, na verdade, com clubes da minha cidade. Eu fazia muita coisa para clubes de fora, inclusive trabalhei para um técnico de um clube aí do Espírito Santo em determinado julgamento. E quando a gente estava montando o CNRD, a gente percebeu que a gente não podia deixar que isso acontecesse, né? Era uma estrutura que já não estava montada, a gente estava montando, então não tinha nenhuma amarra, a gente podia fazer do zero, e a gente conseguiu, né? A gente conseguiu fazer um processo hoje todo eletrônico, um processo que ele fica em nuvem, com audiência por videoconferência, uma audiência que só é realizada quando necessário. Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse ter essa abrangência nacional que a gente queria, tá? E conseguiu também influenciar os acordos. Eu sempre uso o seguinte exemplo. Imagina que você vai ter uma audiência na CNRD, Gabriel. Só que você também tem o prazo de algum outro processo que você tem. No modelo presencial, você teria que acordar, ir para o aeroporto. O seu voo no aeroporto provavelmente iria atrasar, porque a gente sabe que faz parte do dia a dia de quem pega avião. Você ia descer ali no Galeão, você ia ter que pegar um táxi, passar pela linha amarela para chegar na CBF. A gente sabe que para quem não é do Rio, a linha amarela assusta um pouco, né, por tudo que aparece nos jornais, embora não seja isso tudo, mas tem ali. E no meio disso tudo, você ia estar preocupado com o seu prazo. De repente, tendo que fazer a petição no aeroporto, no táxi, para chegar na CNRD, fazer uma audiência, às vezes, que ia demorar meia hora e fazer todo esse caminho de volta, né? Não faz sentido com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Curiosamente, muitas pessoas só descobriram essa tecnologia toda em razão da pandemia, né? Em razão da pandemia, a gente conseguiu descobrir tudo que já existia, mas a gente já usa na CNRD isso há algum tempo. Em vez de você passar por todo esse trajeto, por toda essa dificuldade, o modelo da CNRD, você vai para o seu escritório de manhã, você vai fazer o seu prazo, no momento da audiência, faltando 5 minutos para a audiência, você vai parar o que está fazendo e se dedicar à audiência. No encerramento, você vai desligar o sistema, voltar para a sua petição e depois ir tranquilamente para casa. Claro que para o Espírito Santo isso é até um pouco mais fácil vir ao Rio de Janeiro, né? Você tem alguns voos, você tem uma distância curta, mas imagine os advogados que são do norte, do nordeste, que aí precisariam pegar 3 horas de avião para ir, 3 horas de avião para voltar. Pessoal do sul, a gente tinha um membro na CNRD que era do Rio Grande do Sul, e quando a gente precisava fazer alguma reunião presencial, ele tinha que pegar o avião 6 e pouca da manhã, porque depois era só bem mais tarde, né?
Então, é uma dificuldade. E o que a gente optou na CNRD foi por fazer um processo digital, fazer videoconferências, já desde o começo da CNRD, para conseguir atender todos esses advogados. Tá? Então, esse é o primeiro recado que eu queria passar, e é o recado que eu acho que se amolda muito bem ao evento, se amolda muito bem ao que vocês estão imaginando, né? E agora a gente pode falar um pouquinho até mais da CNRD antes de entrar em alguma questão específica. O que eu posso passar? A CNRD ela tem ali um rol de jurisdicionados, e esse rol de jurisdicionados basicamente são as pessoas que trabalham com a parte comercial do futebol. Então, eu estou falando de clubes, eu estou falando de intermediários, de atletas, de membros de comissão técnica, pessoas que são vinculadas ao sistema do futebol associado e desenvolvem contratos ao longo dessa sua relação com o sistema. Né? E precisam resolver esses seus contratos quando acontece algum problema em algum local. O objetivo da CNRD é que ela seja o local mais rápido, mais barato e mais especializado para que qualquer jurisdicionado possa resolver. O meu objetivo é que a CNRD ela seja sempre uma opção. E sendo uma opção, que ela seja a melhor opção. Né? Que as pessoas tragam seus casos para a CNRD porque elas entendem que é o melhor lugar para disputarem alguma questão contratual. Inclusive, existem casos onde a CNRD não vai ser o melhor caminho. E a gente fala isso abertamente. Existem casos onde talvez seja mais vantajoso você procurar um TRT, você procurar um outro órgão, enfim. Mas, na grande maioria dos casos, eu entendo que a gente conseguiu cumprir a promessa, o objetivo de ser o melhor lugar para você disputar um contrato. E aí a gente entra também na parte de competências. Né? A gente entra na parte de competências para entender quais são. A gente pode estar falando de questões trabalhistas, a gente pode estar falando de questões de indenização por formação, mecanismo de solidariedade, comissão devida a intermediário, o famoso artigo 64 do Regulamento de Transferências, que é a internalização no Brasil do 12 bis da FIFA, é a questão de todos os clubes terem que cumprir as obrigações financeiras assumidas com outros clubes ou atletas. Então, basicamente, a grande parte do que a gente lida na CNRD são questões contratuais, são questões econômicas. Tá? A gente tem ainda uma questão de procedimento sancionador, que verifica se houve algum descumprimento, alguma violação aos regulamentos da CBF, aos regulamentos do futebol de uma forma geral. A gente trouxe um novo procedimento na última alteração do RCNRD, que é o procedimento sobre registro, onde se você tiver ali alguma dúvida sobre a aplicação de um artigo dos regulamentos, você pode trazer essa dúvida à CNRD. Né? Então, você tem ali um rol de competências, eu acho que até bastante elástico, mas um rol de competências que não se confunde, isso é importante que se diga, com os outros órgãos do futebol. A Justiça Desportiva, por exemplo, ela vai cuidar do que eu chamo de jogo jogado. Né? Aquele dentro das 4 linhas, a partida, o que, vamos ser francos, todo mundo gosta. Né? O futebol existe por causa do jogo e é isso que a Justiça Desportiva protege. A comissão de ética, ela vai cuidar de um aspecto amplo, de um aspecto até às vezes filosófico, que é a ética no futebol. E a CNRD, ela vai ter uma visão para essa parte contratual, para essa parte econômica do futebol. Então, essa é a forma que a gente atua, as competências que a gente tem e como a gente se relaciona, ou como, melhor, essas competências se relacionam com outros órgãos do meio do futebol. Tá? Dito isso, a CNRD ela já vai aí fazer 4 anos daqui a 20 dias. Né? Ela é ainda um órgão muito novo, ela ainda é um órgão que tem muito a crescer, muito a se entender. Né? A gente está implementando agora uma questão de divisões na CNRD, a gente está até
Semana passada, os julgamentos eram feitos por 5 membros, indicados um por cada categoria de jurisdicionados, e a partir desse novo regulamento, a gente traz o modelo de divisões. Então, a CNRD passa a ter 4 divisões, uma divisão sobre intermediação, uma divisão trabalhista e uma divisão comercial. Intermediação e trabalhista, acho que não tem muita coisa para explicar. Comercial são os casos entre clubes. Os processos vão passar também a ser julgados por 3 membros. Sempre um membro neutro, que é o indicado pela CBF, um membro de uma categoria que está disputando aquele processo e o outro membro representando a outra categoria que está representando, que está litigando naquele processo. Por fim, você tem uma quarta divisão, que é a divisão sobre regulação. É a divisão que vai ficar responsável pelas execuções das decisões e que vai ficar responsável pelos procedimentos sancionadores. Tá? Então, é um novo formato que a CNRD está adotando, é um formato que decorre do tamanho que ela tomou. Hoje a CNRD ela já está com mais de 620 processos em 4 anos, é um número realmente muito alto. A gente está recebendo quase 30 processos por mês. E se você considerar que o nosso processo ele é um processo que ele demanda uma instrução, demanda uma análise documental, ele tem ali muito, embora seja um procedimento simplificado, ainda assim ele tem todas as nuances de uma instrução probatória robusta. Você receber 30 processos por mês é muita coisa, significa que você tem que fechar 30 processos por mês, né? A partir do momento que a gente tem ali uma taxa de acordo de 25%, a gente precisa fechar mais de 20 processos por mês, né? Com decisões. Isso é muita coisa para 5 pessoas fazerem, sendo que essas 5 pessoas não têm dedicação exclusiva, elas trabalham fora também. E aí a gente optou por fazer essa divisão para poder dar conta desse crescimento, poder dar conta desse fluxo que vem se tornando na CNRD. Alguns números que eu posso trazer. Metade dos nossos casos são referentes à intermediação, 10% mais ou menos são referentes a casos trabalhistas. Também, por volta de 10%, vai variar o artigo 64 entre atletas e clubes, mais ou menos 10% entre clubes e clubes. A gente tem quase 10% de mecanismo de solidariedade. E a gente ainda tem ali alguma coisa de procedimentos sancionadores e indenização por formação. O que a gente menos tem, na verdade, é indenização por formação. Indenização por formação no Brasil é um cálculo extremamente difícil, né? Não parece com a Training Compensation da FIFA, que é basicamente fazer a conta dentro de uma tabela. Não, ela envolve uma instrução probatória robusta. Então, são casos muito difíceis. São poucos casos na nossa carteira de casos, mas são casos que demandam ali uma atenção muito grande. O que eu mais gosto de trazer é que, dados até a final de 2019, a CNRD tinha conseguido fez circular no futebol brasileiro mais de 20 milhões de reais em disputas, né? Então, eram acordos, decisões condenatórias que fizeram ali devedores pagarem por volta ou mais de 20 milhões de reais aos seus credores. E é o grande objetivo da CNRD, né? O grande objetivo da CNRD é fazer o dinheiro circular pelo futebol brasileiro. Eu recomendo muito que o pessoal analise o boletim da CNRD. Tá? A gente lançou no final de julho o primeiro boletim da CNRD, onde a gente dá um panorama geral de causas, de entendimentos do Poder Judiciário, de quem é que está em disputa na CNRD. Então, a gente mostra que boa parte dos autores são clubes de Série C, de Série D, clubes que teriam muita dificuldade de ir ao judiciário, em ter que contratar advogados em outras cidades, de ter que movimentar uma máquina grande como é o judiciário, mas que eles conseguem, de forma simples, receber um mecanismo de solidariedade, que pode nem ser tão alto, pode ser ali alguma coisa entre 4 e 5 mil reais, mas que para um clube faz
para o clube pequeno faz diferença, né? Então, eu recomendo a todos a leitura do boletim da CNRD. Está disponível no site da CBF, está disponível lá, não sei se alguém tem acesso ao meu Instagram, eu coloquei lá no Linktree o boletim da CNRD, de fácil acesso para todo mundo, são 40 páginas que a gente fez com muito carinho, com muita atenção, e eu acho que vale a pena. Gabriel, eu acho que essas eram as primeiras considerações, ou pelo menos as considerações que eu queria fazer. Eu sei que a nossa mesa está para acabar aí por volta de umas 5 horas, né? Então também não queria me estender muito. Queria até abrir se tem alguma pergunta, se tem algum esclarecimento que você acha que ficou faltando, antes, de repente, da gente caminhar para um encerramento. Toda a explanação. Eu gostaria só de refazer aqui a abertura, porque nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas isso não tem problema. Então, faço aqui novamente a apresentação. Eu sou o Gabriel Carvalho, sou presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB. Estou fazendo aqui a mediação com o Dr. Rafael Terreiro Fachada, nosso convidado, sobre a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o Dr. Rafael, que é mestre e doutorando em Direito Esportivo pela PUC de São Paulo, coordenador-geral da CNRD, autor do livro Direito Esportivo, uma disciplina autônoma, o qual eu particularmente recomendo, é um excelente livro, e membro do GED, do FND e UFRJ. Quem quiser mandar alguma mensagem, nosso tempo realmente é um pouquinho escasso, já está chegando no fim, mas ainda dá tempo. Se quiser utilizar o chat do YouTube, ou também utilizando no Twitter a hashtag SemanaADVES. Hashtag SemanaADVES. Rafael, já que você me deu a possibilidade de lhe fazer uma pergunta, eu tenho até duas. A primeira, como é feita a composição da CNRD, como é feita a escolha desses membros, e se é possível a CNRD analisar questões trabalhistas envolvendo clubes e atletas. A CNRD tem competência para isso? Eu não te escuto. Desculpa, perdão, eu desliguei o microfone, esqueci de ligar. A CNRD, ela hoje é composta por 10 membros, sendo 2 membros indicados por cada entidade representante dos seus jurisdicionados. Então, a CBF indica 2 membros, os clubes indicam 2 membros, os atletas indicam 2 membros, os intermediários e os membros de comissão técnica. Cada uma dessas categorias indica 2 membros. Com isso, você tem o colegiado da CNRD, formado pelos seus 10 membros. Esse colegiado, ele não julga os casos, ele tem um caráter muito mais administrativo, mas desse colegiado vão sair as pessoas que vão compor as divisões que eu falei agora há pouco e vão aí sim julgar os casos. Então, por exemplo, se eu tenho um caso entre um intermediário e um clube, ele vai para a divisão de intermediação, onde ele vai ser julgado pelo representante da CBF, Dr. Rafael Donato, pelo representante dos intermediários, Luiz Fernando Ribeiro, e pelo representante dos clubes, o Roberto de Palma Barraco. Né? Então, você tem ali esses 3 membros julgando aquele caso. Mas a composição é feita de forma a dar paridade a todos os envolvidos naquele processo. Sobre o trabalhista, e eu acho que a gente já pode até emendar, a CNRD ela tem uma competência trabalhista, tá? Mas ela exige que, para você ter uma demanda trabalhista, você tenha um comum acordo entre as partes. E aí vai muito do que eu falei agora há pouco. Olha, a gente não quer que ninguém seja obrigado a ir à CNRD. O atleta, quando vai à CNRD, ele tem que se sentir confortável em ir à CNRD. Ele tem que se sentir seguro que a Câmara vai apreciar o processo dele da melhor forma possível. Tá? Isso foi uma conversa, inclusive, que eu tive com alguns advogados trabalhistas. Eu realmente entendo todo o receio que eles tinham no começo da CNRD com a CNRD. Ou seja, eles tinham ali um receio de que a CNRD eventualmente protegesse clubes, a CNRD eventualmente não garantisse os direitos dos atletas. E o que a gente tem mostrado ao longo desse tempo é que isso era um medo, embora eu ache razoável, um medo que não se justifica. A CNRD ela tem tido uma atuação onde ela preserva os direitos dos atletas, mas ela exige, para que faça uma análise trabalhista do caso, que exista como um acordo entre clubes e atletas.
Tá? Então, esse comum acordo pode se dar, inclusive, de duas formas. Ele pode se dar previamente ao processo, através de uma cláusula compromissória, por exemplo, de uma cláusula que expressa a vontade das partes, ou ele pode se dar no âmbito do processo, quando o atleta entra com a sua demanda e o clube não objeta a competência da CNRD, o clube permite à CNRD que ela adentre na questão trabalhista. Então, respeitado como um acordo, seja antes ou durante o processo, a CNRD pode analisar parte trabalhista. E a parte trabalhista, na verdade, Gabriel, é pouco do que a gente faz. Tá? Hoje é ali 10% do que a gente faz. Eu sei que toma uma proporção muito grande, porque, de uma forma geral, a questão trabalhista no futebol é uma questão que toma uma amplitude. Mas realmente uma parte pequena, que a gente dá uma atenção muito grande, que a gente dá um carinho muito grande, justamente porque é muito delicada, né? E a gente sabe que mexer com o direito do trabalho é uma questão delicada. Então, a gente cuida, a gente criou uma divisão só para ele, mas é realmente ali 10% do que a gente faz, somado com o artigo 64 entre atletas e clubes, que aí é uma alternativa para a questão trabalhista, chega-se ali a 20% mais ou menos das demandas em curso na CNRD. O assunto, acho que é um mecanismo que todos devem adotar, claro, de comum acordo, afinal, uma Câmara para Resolução de Conflitos, a arbitragem, a mediação deve ser de comum acordo. Rafael, quero agradecer demais a sua presença por ter aceitado. Infelizmente, o nosso tempo é curto, eu acho que isso daria uma palestra para mais tempo. Talvez a gente possa desenvolver também agora no futuro um outro trabalho também dentro da comissão, uma nova outra palestra para a gente continuar esse debate. Muito obrigado. Passo a palavra para considerações finais. Passar um panorama geral do CNRD, que é o grande objetivo dessas semanas da advocacia. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato comigo depois. A gente tem um grande prazer, uma grande satisfação em atender todo mundo que quer saber sobre o CNRD. Tem alguns artigos publicados, tem vídeos de mesas redondas, enfim. Quem tiver o interesse de se aprofundar, a gente tem ali um conteúdo para passar, é só me procurar depois, fora daqui. E, de novo, muito obrigado à comissão, muito obrigado à OAB do Espírito Santo. Bom, aí tem alguns canais de contato, né? Pode procurar no Twitter, pode procurar no Instagram. Eu uso o Instagram também como parte profissional, tá, gente? Então, não tem problema quanto a isso. Se tiver alguma dúvida, que aí pode usar o rafael@fachada.adv.br ou rafael.fachada@cbf.com.br. Mas, prioritariamente, se puder perguntar através das redes sociais, eu particularmente acho mais fácil de atender. Nos e-mails a gente acaba lidando com muita coisa formal, que acaba tumultuando um pouco a nossa vida. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, dedicaram o seu tempo para esse assunto que é muito valioso. Então, Rafael tem razão, foi um pequeno espaço de tempo, mas foi muito bem preenchido e foi muito bem falado, com muito fundamento e muitas estatísticas. Então, muito obrigado a todos e nós vamos ficando aqui por agora. Um abraço, até mais.